Aí eu acho que é tudo assim, tá? Fala aí, gente! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é o que? Você com a Maíra! Então, gente, trouxe essa querida. Vou deixar ela se apresentar, não vou apresentar não, vou deixar ela pra contar quem ela é, se explicar e contar um pouco da história dela pra vocês. Bom, meu nome é Maíra, eu tenho 21 anos, também sou líder de PG. E hoje também trabalhando com Coração Kids. Sim, hoje faço parte do Ministério Infantil da igreja, mais conhecido como Coração Kids. Então vai, conta um pouco da sua história pra galera, que eu acho que sua história é bem legal, assim, né? Não é aquela coisa tão altos e baixos como algumas que já passaram por aqui, mas é uma história que eu acho que é mais comum de acontecer na vida de muita gente. No início da minha adolescência, que foi a parte assim mais marcante pra mim que eu lembro, era uma fase assim tranquila. Eu estudava, ia pra casa, enfim, era basicamente isso. E aí eu conheci uma pessoa, adolescente. Sempre tem. Você tá triste, tá muito triste. Aquele galã da nossa Você tá amando, tu morre pelas pessoas. Então foi isso. Eu comecei esse meu relacionamento com 13 anos de idade. Bem nova, né? Foi muito precoce. Hoje em dia é normal, né? Hoje em dia a gente acaba vendo tipo meninas de 13 ficando sendo mães. Sim. Imagina começar relacionamento, né? Eu não acredito que tinha que ser dessa forma. Eu não vou afirmar isso pra você, porém, eu sei que isso fez parte da minha construção e é uma ferramenta que eu tenho hoje de trabalho, de administração, enfim. 13 anos, comecei a namorar, beleza, fiquei 5 anos namorando, então eu passei minha adolescência e começando a fase da juventude namorando a mesma pessoa. Então assim, teve os erros, eu era uma criança, não sabia nada, então tudo foi o primeiro relacionamento também, foi meu primeiro relacionamento. Então assim, eu literalmente vivi aqui. Eu aprendi muito, acima de tudo isso, eu aprendi muito porque eu acho que foi o meu primeiro contato assim real com o mundo espiritual, mesmo sem saber. Eu lembro, foi quando ele estava na cozinha e aí ele estava chorando. Eu fui lá e eu falei, tá chorando por quê? Aí ele, porque Deus é muito bom. Julie, me subiu um negócio, pensa assim, era como se ele estivesse falando pra mim assim, porque eu estou apaixonada por fulano. Eu falei assim, como pode você amar mais a Deus do que a mim? Gente, eu já fui essa pessoa. Isso me dói até falar agora. Assim, foi algo que me marcou muito. Foi a primeira vez que eu vi de fato alguém chorando por Deus, dessa forma pessoalmente e tão naturalmente. E ele literalmente assim tava sentindo isso naquele momento e foi muito impactante pra mim. Eu não conseguia entender isso. Como ele poderia chorar por Deus, como ele tava chorando por Deus, demonstrando amor a ele, e aquilo ali pra mim tava sendo, não, ele tá colocando Deus no meu lugar. E aí agora a gente vê a vida dessa garota. Não aceito. Chora por causa de Deus o tempo inteiro, se deixar. Sim, exatamente. Como é que Deus é, né? E aí eu lembro que aconteceu uma situação onde ele queria se batizar, ele precisava se batizar. Na igreja, ele queria se consertar com Deus. E aí ele conversou comigo, Maíra, vou me batizar e tal, e eu não sei como é que vai ficar, porque você, né, ele não falou mãe endemoniada. Ele não falou assim, falando minha passada com capeta. Você tá assim, eu quero me afastar disso. E aí eu fiquei, não, ele não pode terminar comigo. Então tu pensa assim, numa adolescente louca, apaixonada, que faz de tudo pela pessoa. Falei, não, eu vou virar crente. Eu vou conhecer Jesus. Eu vou conhecer Jesus porque eu não quero perder ele. E aí foi isso que aconteceu. Minha mãe já frequentava a Batista e aí ela me fazia convite. E eu fui, só pra isso mesmo, entendeu? Tu foi só pra manter a pose e ele ia terminar com ele? Fui. Ele ia terminar com você, na verdade? Fui, comecei um acompanhamento, me batizei. Então tu chegou até a se batizar junto com ele? Não, ele se batizou na igreja dele. Ele e não foi era assim, igreja? Não,
Não era, só que eu não queria ir na dele e eu fui na minha, sim, mas também mostrei pra ele, ó, não tô indo na tua, mas eu tenho Jesus. Peraí, vamos conversar, porque agora... Então, tipo, ele se batizou, você se batizou também pela pose, teve um acompanhamento, mas assim, foi pra frente isso ou não foi? Não foi pra frente, foi onde tudo desandou. É muito difícil a gente sair disso, dessa vida de pecado assim, de uma hora pra outra, se você não souber o que realmente você quer. Então, você não mesmo quando você sabe o que você realmente quer, é difícil. Porque não corre o Espírito Santo no sangue. Sim, não corre. Você tem que matar todo dia. E aí depois que eu me batizei, eu fiquei, eu acho que durou uns 6 meses no máximo. Foi crente no máximo. Aí depois desenfreou. Aí desembestou tudo que eu tinha desembestado. Desembestou tudo. Aí eu comecei a entrar em vários processos. Eu já tive indícios de depressão, de síndrome do pânico. Foi uma fase assim muito violenta. Sim, até porque é literalmente isso. A gente vem pra casa, então vem tipo mais 7. Sim. Então, tipo, se tu tinha problema, tu tipo limpou a casa e tu trouxe muito mais problema. Sim. Porque você deixou um espaço muito grande aberto pra tipo entrar muito mais problema. Sim, exatamente. E a fase, eu acho que onde era pra isso acontecer, assim, mais forte, não aconteceu tanto porque eu namorava. Então, assim, tinha os meus erros, enfim, mas era tudo relacionado ao relacionamento. Era tudo ligado ao relacionamento. Então assim, eu não saía, não bebia, não fazia nada. Eu não ia pra igreja e não conhecia Jesus. Mas isso não diminui, tá? O meu erro. Claro. Não tô dizendo que isso justifica. Só não soma mais só coisas. Não soma. Eu deixava de viver essa vida que talvez fosse a fase pra eu viver, mas vivia só pra ele. Sim. Entendeu? Então eu errava de qualquer forma. Só que aí depois do batismo foi onde eu fui viver a minha fase da adolescência na minha juventude. Então assim, foi um tempo curto, a gente passou a brigar muito, então terminava, voltava, e nesse intervalo ficava querendo mostrar pro outro que tava bem. Enfim, é clássico, tava bem. Né? Quem nunca terminou e tipo, eu vou sair, eu vou fazer, vai acontecer, vou mudar o cabelo, vou postar agora foto. Agora eu quero ser feliz, bebê. Agora eu vou mostrar pra ele que eu tô bem, tu tá mal, mas você vai postar uma foto que você tá bem na baladinha, plena, todo mundo passa por essa fase. Então assim, é uma fase muito intensa. Então eu não tinha... Só que durou pouco tempo, né? Durou pouco tempo, graças a Deus. Eu acho que Deus, ele sabia, porque se durasse não tava nem viva. Não tava. De vezes de sair de um lugar com pessoas assim super bêbadas, pegar pista, pensa, desempenhado mesmo, vai. E eu literalmente não sei como eu sobrevivi a algumas nunca aconteceu nada de ruim, né? Nunca aconteceu assim, nada tão ruim. Então foi basicamente isso. Aí eu bebi, saí, fui Você descobriu tudo de ruim. Tipo tudo assim. tudo de ruim. Experimentei cigarro, só não drogas, graças a Deus. Mas eu acho que também se eu demorasse um pouquinho mais... Durasse mais um mês, já tava ficando ainda mais eu gostar de praia. À noite. Ia bater de A gente ia se esbarrar, galera. Sim, Juliana. A gente ia se esbarrar. Não dá, a gente já se esbarra com Jesus e já... imagina sem. Então, misericórdia. E aí esse tempo durou mais ou menos uns 6 meses também? Ou menos. Mas por aí, vamos... E aí, tipo, depois disso, foi a época que você terminou? Foi a época que eu terminei. Aí foi o seguinte, a minha decisão foi por conta de uma situação que aconteceu comigo. Eu acho que as coisas, elas têm que acontecer dessa forma, com essa intensidade, pra me causar impacto, porque senão não funciona. Não funciona. Então assim, depois disso, eu lembro que eu tava deitada no sofá e eu sentia uma coisa entrar nas minhas costas. Só que tipo assim, ali eu já conhecia Jesus. Então eu entendia mais ou menos sobre demônio, inferno e céu. Sim, eu tava entendendo isso, inferno e céu. E aí, nesse momento que eu tava deitada no sofá, eu tive a impressão de que algo ruim tava entrando dentro de mim. E aí eu coloquei na minha cabeça, não, agora eu tô endemoniada. Naquele momento só que eu tava endemoniada. Só naquele? Naquele. Eu senti, entendeu? Antes, não tava. Aí eu senti algo entrando assim mesmo, foi bem nessa região aqui nas costas. E aí eu fiquei muito assustada no sofá. E eu falei assim, cara, isso é real.
tem alguma Tipo, coisa... tem alguma coisa de errado. De errado acontecendo. E aí depois dali, do nada eu me despertei e falei, não, peraí. Tem que mudar. Eu tenho que mudar. E eu decidi. Foi uma decisão assim muito radical, Mas aí então você decidiu mudar e você foi pra igreja. Isso, aí eu comecei a... Aí começou o teu processo. E aí foi quando você entendeu que você tinha que terminar porque aquilo estava sendo prejudicial pra você, não o rapaz, mas tipo assim, a sua codependência, a sua carência, sim. Todos os processos que você criou errado, você entendeu, não, calma aí, isso aqui tá errado, eu tenho que mudar, eu preciso terminar pra tipo, me tornar uma pessoa correta e entender os padrões de relacionamento que eu não tinha. Sim. Era tipo uma psicose, na verdade, Sim. né? Não podia nem chamar de Eu relacionamento. terminei mais ou menos assim, em junho, então próximo ao dia 12, dia dos Sim. namorados. Tipo, Então lá na presente. igreja a gente sempre tem, no mês de junho, tudo voltado Programação a de relacionamento. isso. Então eu tava de fato vivendo esse momento lá. E eu lembro que eu conversei com a minha líder e ela falou pra mim assim, eu falei pra ela que eu queria tomar uma decisão em relação ao meu namoro, ao meu relacionamento. E foi onde eu decidi. Na verdade, eu custei um pouquinho a aceitar, porque foi algo que o Senhor me direcionou. Maíra, olha só, tá bom, eu vou pegar um pouquinho mais leve com você, vou fazer o seguinte, tu fica um mês sem falar com o cara, e sem ter nenhum tipo de contato e ora perguntando a mim se é isso realmente que eu quero pra você. Então assim, eu tava sendo bombardeada com os assuntos, o tratamento sobre relacionamento na igreja. Biel tava falando muito, eu lembro de uma cena do Biel, assim, próximo ao altar, né? Ele tava na parte de baixo, ele falando de relacionamento, aí eu fiquei assim, esse menino não existe, tipo... Não existe esse homem, gente, na face da terra. Não existe e tal, mas eu paguei pra ver. Eu não tinha nada a perder. Eu tava vivendo um momento muito crítico. Você tinha que ir ou rachar, ou vai ou racha. Sim, eu precisava de alguma coisa que conseguisse me... E aí, então, tipo, depois desse processo, esse bombardeio de mensagens, de estudos sobre relacionamento, né, Deus te direcionou a terminar, pra você viver uma nova fase. Foi quando começou real a tua caminhada, teu processo. E eu lembro que eu cheguei mais ou menos nessa época que você tinha terminado, um pouco depois, que aí eu já cheguei, foi tipo bem seguido, e eu tinha terminado também há pouco tempo, então, porque assim, eu e a Maíra a gente brinca muito que a gente vive coisas muito parecidas ou ao mesmo tempo ou em seguida. Sim. Né? A gente, tipo, às vezes ela viveu, tipo, ela acabou de viver, eu começo a viver, ou a gente tá vivendo junto, ou eu, tipo, tô vivendo, eu acabo, ela começa. Né? E eu lembro que tipo, eu fui acompanhando essa fase dela e foi muito interessante ver esse crescimento dela, porque ela falava, cara, né, eu lembro quando você começou a falar tipo, das coisas que Deus te direcionou a dar, a jogar fora, porque não era pra guardar nada. Deus deu um direcionamento pra ela muito forte, tipo, de não guardar nada. Não, a gente não tá falando tipo, que tem que jogar fora, porque não sei o que. Em nenhum momento a gente tá falando mal do menino, tá, gente? Tá, eu não conheço, mas é ok. Só que, tipo assim, foi um processo que ela precisava viver, porque ela criou essa codependência. Ela precisava se libertar disso. Na verdade, assim, eu falo até com muita clareza sobre isso, mesmo algumas pessoas discordando. Tudo que eu tinha era presente dele. Sim. Ele me presenteava muito com roupas, biquíni, tudo. Então, assim, literalmente eu tive que pegar meu guarda-roupa e jogar fora. E foi um processo muito forte pra você. Entendeu? Sim, foi. Porque, tipo, só pra gente deixar claro aqui, que, tipo, não é um processo obrigatório, não é um processo porque, tipo, o garoto era uma pessoa ruim. Não. Não é isso, era um processo de libertação dela. Sim. Ela precisava, tipo, quebrar isso, porque ela construiu, né, que a gente adolescente, a gente é muito intenso, a gente já fantasia uma vida em cima da pessoa. Então ela, provavelmente, se ela continuasse com as coisas, ela ia continuar, tipo, lembrando, ia continuar, tipo, tendo uma relação mesmo sem ter com ele. Sim. E ia acabar machucando ela por um tempo indeterminado, né? E ia continuar, o processo não ia ser feito, entendeu? Então, tipo, quando eu também terminei, eu fui aconselhada a isso. E é muito bom, porque tipo, você não tem aquela surpresa, tipo, de às vezes abrir uma gaveta, tipo, caraca, fulano que me deu essa blusa. Sim. Eu precisava me desligar dele no mundo espiritual e até no material mesmo, no natural aqui. Sim. Eu precisava fazer esse desligamento, eu entendi que eu iria fazer dessa forma.
No início eu também fiquei meio assim, poxa, eu não vou fazer. Só que eu comecei a ter sonhos. Enfim, depois dessa minha parte, dessa história toda, eu comecei a viver experiências muito fortes com Deus. E essa foi uma. Tanto que depois de um tempo, eu já era líder, já tinha feito esse processo. Eu arrumando meu quarto, eu encontrei um ursinho. E esse sapo, ele dormia comigo. Então, assim, era a coisa mais visível. Então, quando eu catei as coisas pra jogar fora, ele era pra ser o primeiro objeto a ser jogado fora. Sim. E não foi, porque tava lá no quartinho da bagunça. E aí, quando eu achei, eu lembro que eu chamei a minha intercessora, pedi pra gente fazer esse processo junto. O que eu tinha que fazer? Jogar fora, queimar, decidi queimar. Rasgamos o urso todo, tiramos todo o aparelhinho que tinha dentro pra sair o som, enfim, tudo. Deixamos só a espuma e tal, e colocamos numa vasilhinha assim, do lado de fora da igreja, porque, poxa, eu falei, cara, isso daqui vai queimar, vai queimar, tudo, vai fumaça. não dá o cheiro. E começamos a queimar e pôr a mão no cantinho, tentando ser discreto e a orar. Daqui a pouco o troço, começou a pipocar, ao ponto das pessoas que estavam um pouco mais à frente saírem correndo achando que era tiro. Então, tipo, era só espuma? Era só espuma. Não tinha por que fazer esse barulho? Era só espuma. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que essas coisas tem uma ligação sim no mundo espiritual, tem uma ligação sim você com a pessoa, tudo que você ganha um pouquinho dessa pessoa, seja na motivação do que ela tá te dando, enfim, eu acredito muito nisso. E aí, depois desse processo todo, aí começou a caminhar, você virou líder. Virei líder e foi muito rápido. Foi também. Sim, eu lembro que foi muito rápido. Estamos no ponto que está hoje. Sim. Né? Então, resumindo, a tua história é essa. Minha história é essa. E aí, hoje você vive um relacionamento, né? Hoje você é noiva. Sim. Hoje, a parte também da contradição, hoje eu vivo uma nova história. Fiquei um tempo solteira, uns 3 anos no processo de cura, de libertação dos meus traumas. E aí, o mais improvável, aconteceu. Comecei a me relacionar com o Biel. Com o nosso líder. Sim. Né? Aquele que ela falou lá no comecinho, né? Tipo, que ele tava pregando, não existe esse homem. E é literalmente uma contradição, porque o Biel foi uma das pessoas que me acompanhou nesse processo de libertação. Mas foi só por isso, cuidado. Sim, Não foi intencional, até porque não tinha como. Até porque o relacionamento começou muito depois de vocês. Eu sempre brinquei com a Maíra, tipo, Maíra, tu é a única que tem, escalão pra namorar Biel. Ela tá maluca, tipo, ela via como uma afronta, sabe? Quando a gente brincava com ela. E eu achava isso muito engraçado, porque eu botava uma pilha mesmo. E quando eles começaram a bater papo, que foi, tipo, 3 anos depois que ela tava na igreja, ela já era líder, ela já era coordenadora, já era tudo. Quando começou, eu fiquei... Eu sabia. Mas foi algo muito engraçado, porque literalmente eu fugi disso. Sim. Assim, eu ficava não e era não mesmo. E era não real. Ele já me acompanhou em outros processos de oração com outras pessoas ainda teve isso. Outras, teve. Assim, não é que eu não queria o Biel, mas todas as vezes que via na minha cabeça, eu falava, nunca que eu vou ser a namorada dele. Então, assim, foi basicamente isso. E hoje a gente tem vivido uma história muito bonita, escrita por Deus, do jeito que Deus quer. Então, assim, resumindo, é isso. Né, a gente viu aí que não é uma história também tão trágica, mas é uma história muito comum. Todo mundo já passou por uma desilusão amorosa na adolescência, todo mundo já se perdeu em certo ponto, às vezes não tanto, mas se perdeu em algum momento, né? Principalmente nessa adolescência, juventude, todo mundo tem né? Ou a grande maioria tem essa fasezinha. E depois disso tudo, de todos os traumas, de todas as curas, quem é você? Quem sou eu? Eu não tenho dúvida dessa palavra que o Senhor me deu. A resgatada. Ele literalmente me resgatou. Eu me entreguei e recebi de Deus tudo que eu precisava. Ele foi lá no fundo do poço, me pegou de lá do lixo, me pegou nos cacos e me resgatou literalmente. Eu sou a resgatada. Arrasou. Gente, então é isso, né? A história dessa queridíssima. Igualzinho, compartilha esse vídeo, né? Pra que outras pessoas possam ver
tipo, se identificar com a história da Maíra, porque é uma história comum, é uma história que muita gente vive, então vale a pena a gente tentar espalhar e mostrar, cara, tem solução, você sofreu no seu relacionamento, você sofreu em qualquer área aí, né, relacionada, tipo, à amorosa, tem solução, a gente tá vendo aí, né? Casar daqui a pouco, graças a Deus. Falei, agora tem que fazer o que, Maíra? Se inscrever, claro, óbvio. Deixar o seu like, que é muito importante também, né? Ajuda a gente aí, mãozinha pra cima, em nome de Jesus, aqui ó. Só isso, ó. Só. Né? Só. Gostei. E é isso, gente. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.